Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, sou eu, Roberto Brito, novamente. Nessa videoaula eu vou explicar para vocês como que se cria letra de escala, tá? A criação da letra de escala, ela não é difícil, é um procedimento e toda vez que a gente se depara com um procedimento é fácil, basta a gente seguir aquele script, né? O que tem que ser feito e a gente chega no resultado. O problema, gente, são as análises que devem ser feitas antes da criação da letra da escala. E essa sim é complexa. Eu não poderia, por exemplo, simplesmente falar para você faz desse jeito e correr o risco de você aplicar isso no seu trabalho sem passar as análises necessárias que antecedem a criação da letra da escala, porque isso que é o que eu considero mais importante, tá? Esse vídeo eu estou sendo motivado por um seguidor aí do canal que me fez esse questionamento do por que tem grupo que é AB, ABCDE, né, na letra de escala, da onde que surge isso, né? As letras não surgem por acaso, e é isso que eu vou explicar para vocês. Então ele me passou algumas informações, né, do trabalho dele, eu editei um pouco aí a planilha que ele me mandou, mas não sei se esse volume e o TMA estão tratados, porém são informações assim, aí o suficiente para a gente poder brincar com esse tema, tá? O que acontece, gente? Antes de tudo, vamos separar duas coisas que muitos confundem. Vamos separar comportamento de curva com quantidade de chamada. O que é o comportamento de curva? Comportamento de curva é o jeito que o volume entra. Vai ter um pico, né, que é o intervalo de maior movimento, período de maior movimento. Quando eu falo isso, eu estou falando de comportamento. E o volume nada mais é que a quantidade de chamada total que toca no dia. Tá? Vamos separar esses dois pontos, porque nós vamos fazer duas análises, uma com o comportamento e a outra com a quantidade de chamada. Vamos falar primeiramente de comportamento. E aí eu vou começar fazendo do jeito errado, para vocês pegarem esse macete, tá? Qual que é o objetivo aqui? Deixa eu só passar o desafio para vocês entenderem por que eu estou explicando isso. Quando a gente vai dimensionar um grupo, repare que eu tenho informações de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Semana inteira, tá? Eu posso fazer um dimensionamento só que engloba todos os dias da semana. Só que, dependendo de como for esse comportamento, pode ser que seja necessário fazer um dimensionamento de segunda a sexta, ou seja, o representante de atendimento ele vai ter um horário para trabalhar de segunda a sexta. Quando chega no sábado e no domingo, ele tem um horário diferente. Então, o que muda isso é o comportamento do volume. O jeito errado que o pessoal faz é o seguinte: para a gente analisar, né, o comportamento, eu tenho que colocar isso num gráfico. Não dá para a gente olhar aqui e falar, aqui está maior, aqui está menor, aqui toca menos. Aqui os dados não demonstram isso com facilidade. Então, quando a gente joga num gráfico, vou colocar um gráfico automático aqui deixa eu tirar só a quantidade total de chamada para não distorcer. Quando eu coloco, esse gráfico aqui não tem nada a ver, gente. Quando eu coloco aqui, ó, o volume de todos os dias da semana desse jeito, lembra que eu falei, nós temos que separar comportamento de quantidade? Aqui eu não estou fazendo isso. Aqui eu estou vendo o comportamento do volume da segunda, que ele é o maior do que todos os outros dias da semana. Porém, o que eu preciso ver, e é isso que tem que ficar bem claro, tá, gente? Se o sábado tocasse a mesma quantidade que na segunda, os comportamentos seriam iguais? Essa é a pergunta. Aqui eu estou olhando o comportamento do volume do domingo, por exemplo. Se o domingo tocasse o mesmo volume do comportamento, da quantidade que toca na segunda, os comportamentos seriam iguais? Eu não consigo fazer essa análise com um gráfico considerando a quantidade de chamada crua. Eu preciso normalizar essa curva. Como que a gente faz a normalização de curva? Tá? Transformando tudo isso em porcentagem. Então, quando a gente parte para essa análise fazendo esse tipo, né, de estudo com a quantidade de chamada, está errado. Tá?
Vou excluir isso daqui porque isso não é interessante para mim. Vamos criar então a porcentagem. Porque quando a gente cria a porcentagem, eu estou tirando o peso do volume. A quantidade já ela é irrelevante. Eu vou só trabalhar com a porcentagem de cada volume. E eu vou fazer aqui, vai ficar mais claro para vocês. Olha, como que eu acho a porcentagem, por exemplo, desse cara aqui em relação ao total, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o total de chamadas, né? Que essa informação até tinha antes de eu começar o meu estudo. E agora eu vou dividir esse cara pelo total. Eu estou falando o seguinte, que quanto que é 6 de 1377? Ele me deu 0 aqui porque o formato está errado. Eu já vou até formatar toda essa área, porque essa área vai virar porcentagem. E eu vou colocar para facilitar 2 casas depois da vírgula. Então olha lá. Esse volume aqui do total do domingo representa 0,46%. Para facilitar, a gente arrasta a fórmula, né? Porque quando a gente arrasta a fórmula, observe que aqui, né, no campo da segunda-feira, eu estou pegando o volume da segunda e dividindo pelo total e assim sucessivamente. Eu vou dar uma atropelada nessa parte de Excel, considerando que você já tem um conhecimento bacana aí que está conseguindo acompanhar, para o vídeo não se estender muito, tá? O objetivo eu acho que é mais explicar o estudo do que a parte técnica do Excel. Como eu vou arrastar isso para baixo, eu vou ter que blindar essa célula, né? Pelo menos o número, eu tenho que colocar manualmente aqui, gente, porque quando eu coloco o gravador de vídeo para trabalhar, ele não funciona a célula F4, que colocaria assim, cifrão automaticamente para mim. Então, vou colocar aqui rapidão, só estou blindando a parte do número, que é a parte da quantidade de linha, né? Legal, as células estão blindadas, o que eu vou fazer? Arrastar para baixo agora, para eu encontrar o percentual de todos os intervalos. Agora sim, gente, agora o que eu vou fazer? Jogar isso num gráfico de curva, igual eu fiz daquela outra vez, e vou estudar o comportamento do volume de cada dia. Observe que aqui a quantidade de chamada não está me interferindo. Lembra que no outro gráfico, vamos criar aqui, deixa eu só tirar as fórmulas, colar o valor, porque como eu vou apagar o total aqui para não me atrapalhar, só para vocês, isso é muito importante, tá, gente? Por isso que eu estou enfatizando. Vamos criar um gráfico com a quantidade total para a gente comparar. Através desse gráfico que está à esquerda, eu não consigo comparar os comportamentos. Se eu iniciar um estudo usando esse gráfico, eu vou falar, comportamento, sei lá, do sábado, ele é parecido. E não é. Olha o que acontece aqui, gente. Esse é o gráfico correto, tá? Vou colocar aqui, ó, correto. Para esse tipo de análise, né? E errado. Legal. Repare que nesse gráfico da direita, entendam o seguinte, se os volumes fossem iguais, os comportamentos seriam iguais? Não, os comportamentos seriam diferentes. Principalmente no sábado e no domingo. Aliás, durante a semana seriam iguais, não tem tanta diferença. Mas no sábado e domingo são diferentes. Você quer ver, ó? Se eu excluir a coluna do domingo e excluir a coluna do sábado, isso é um comportamento igual. Isso sim é um comportamento igual. Logo, eu consigo concluir que se eu fizer um dimensionamento só para esse comportamento, eu vou cobrir o meu grupo de segunda a sexta-feira. Porém, de sábado para domingo ele vai ficar descoberto, vai ser um dimensionamento, o dimensionamento que eu fizer para a semana,
ele não vai servir para o final de semana. Observe que se eu excluir todas essas linhas aqui, ó, e deixar só o final de semana, aí sim, o final de semana, o sábado e o domingo, eles têm coerência. Isso daqui eu vou até excluir, tá, gente? Porque pro momento, eu só foi para explicar que esse tipo de análise ela é errada, tá? Joia. Então aqui faz sentido. Ou seja, sábado e domingo tem o mesmo comportamento, e segunda, terça, quarta, quinta, sexta tem o mesmo comportamento. Para esse cenário aqui, o que eu tenho que fazer na minha operação? 2 dimensionamentos. O representante vai ter um horário de entrada, que é de segunda a sexta, que é a semana, né? Vamos supor, o cara entra às 9 horas da manhã. Chega no sábado, ele entra às 10. No domingo, às 10, porque vai ser o mesmo dimensionamento. É só isso que vai acontecer. Existem grupos que o horário de entrada varia para cada dia da semana. Ele chega na segunda-feira, ele entra no horário, na terça ele entra no outro, na quarta ele entra no outro. Por que disso? Porque o comportamento das curvas são diferentes e a operação ela tem que se ajustar ao comportamento. É isso que eu estou fazendo aqui, gente. Só entendendo quantos dimensionamentos eu vou fazer para minha operação. Nesse caso vão ser 2. Ficou claro, né? Um dimensionamento para a semana e um dimensionamento para o final de semana. Joia! Agora que eu já defini isso, vai ser 2 dimensionamentos. Batata. O gráfico já não é mais interessante para mim. Agora, comportamento de curva já não me interessa mais. Agora eu quero falar sobre quantidade de chamada. Quantidade de chamada é a bola da vez. Então vamos somar aqui de novo. Ó. Quantidade de chamada. A soma de todas as chamadas é o que vai me interessar no momento. Vamos colocar então, inserir. Eu vou colocar um gráfico manual aqui. Fazer um gráfico volume. E vou colocar essas informações. Pá. Repare que para isso daqui, bom, deixa eu colocar os rótulos, né, para a gente não se perder. Só reforçando, ficou combinado então que a gente vai fazer 2 dimensionamentos, né? Um para semana e outro para o final de semana. Legal. Observe que o volume do sábado e do domingo, que é o final de semana, ele é um volume muito inferior em relação ao que toca. Vamos começar pela semana, então. Eu vou excluir essa informação para não poluir o nosso estudo, tá? Já que vai ser um dimensionamento só com a semana, vamos falar só da semana. Então, vou fazer de novo aqui, porque acho que vai ficar mais claro para vocês dessa forma. Olha lá. Tá aqui a minha semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu preciso de um dimensionamento, então, com aquelas curvas, com aqueles comportamentos, né, que eu mostrei, que cobre essa demanda aqui. E aí a gente entra num ponto muito importante. O contrato do grupo. Como que funciona a forma de faturamento do grupo? O grupo ele trabalha com log ou o grupo ele trabalha com minutagem ou quantidade de chamada? Ou seja, o jeito que o grupo recebe é como? É por chamada atendida? É por tempo de log? E aí, essa parte contratual ela entra nesse momento. O porquê disso, Roberto? Ó, se eu dimensionar pelo dia de maior movimento, que é a segunda-feira, vou até pegar aqui e fazer um desenho bonitinho aqui, ó. Vamos lá. Eu vou dimensionar para esse cara aqui. Deixa eu pintar para destacar. Legal. Se eu dimensionar para o dia do maior movimento, tá tranquilo, porque na segunda-feira o meu dimensionamento ele vai dar conta do recado, e se ele der conta do pior cenário, lógico que ele vai dar conta na terça, lógico que ele vai dar conta na quarta, na quinta e na sexta. Tá beleza. Se o grupo for faturado por log,
Esse modelo aqui é o recomendado, porque eu dou conta do dia de maior movimento e não interessa o que vai acontecer nos demais dias. Se vai ficar ocioso ou não, porque, obviamente, se a gente dimensionar para cá, aqui vai ser um dia, digamos que apertado, justo. Só que aqui vai acontecer uma ociosidade, porque a mesma capacidade de atendimento que está aqui vai pular para cá. E aqui vai ter representante livre. Só que o contrato não é de log, então não interessa se o cara vai ficar livre. Ele está alugando, o grupo está faturando, está todo mundo feliz. Da mesma forma que na quarta-feira, na quinta, na sexta. Agora, se o grupo for faturado por chamada atendida ou por minutagem, é complicado você dimensionar pelo DMM. Por que é complicado? Se você dimensionar por esse dia, digamos que o grupo vai entrar justo, vai entrar apertado, ele vai trabalhar lá justinho, sem ociosidade, sem fila, né? Um grupo justo, digamos assim. Mas, quando entrar aqui, muitos representantes vão ficar ociosos quando chegar na terça-feira. E aí é um problema, porque você não fatura por chamada atendida. Se é por chamada atendida e o cara tá lá livre, né, sem atender, significa que você está pagando pelo representante, porém ele não está produzindo. Então, ele vai trabalhar um dia e nos demais dias da semana ele vai estar ocioso. E aí que você tem que decidir, será que não compensa eu dimensionar então num contrato de minutagem ou de por chamada atendida, será que não compensa eu dimensionar pela quarta-feira? Porque se eu dimensionar pela quarta-feira, o grupo vai dar conta da terça, da quinta, na sexta, ele vai sofrer na segunda-feira, aqui vai dar fila. Porém, na segunda-feira, será que não cabe um plano de ação? Liberar hora extra para todo mundo, colocar supervisores para atender, né? Reforçar o TMA baixo para aumentar a capacidade de atendimento, fazer uma força-tarefa. Esse tipo de cenário aqui, por isso que é muito importante o planejamento conversar com a parte operacional. Explicar isso aqui para ele, olha, eu estou dimensionando para faturar equivalente à quarta. Quando chegar a segunda eu não vou dar conta do recado, eu vou precisar de um esforço a mais. Muitas vezes isso acaba alavancando o faturamento da operação. Tá? Isso é muito importante falar. Ou você pode até dimensionar por aqui. Força-tarefa para a quarta, para a segunda-feira. E muitos supervisores, eu particularmente, acho muito interessante passar essa visão para os supervisores, para que ele entenda o porquê que existe uma cobrança de TMA, que o TMA tem que ser baixo, porque ele está fazendo algo a mais. O TMA baixo vai aumentar a capacidade de atendimento para evitar qualquer problema nesse sentido, de fila, de nível de serviço baixo. Então, no grupo faturado por chamada atendida, não é legal você dimensionar pelo DMM. Você pode pagar para o representante para ele não fazer nada. Tá? Isso é muito importante eu explicar aqui nesse momento. Mas vamos supor então, gente, que esse grupo é de log, então nós vamos dimensionar pela segunda-feira, tá? Legal. Tá decidido, grupo de log, segunda-feira, com o comportamento da semana. O que vai acontecer? Eu vou pegar essas informações aqui, ó, que é o meu volume, né? E vou jogar lá na planilha de dimensionamento. Ó, ele já tá até no formato certinho. Ó, volume, e vou pegar o TMA também. Beleza. Olha que legal. Essa parte da planilha aqui, eu até coloquei aqui, vamos supor que aqui esteja com 10 mil chamadas, tá? Não é interessante aqui a quantidade no momento. O que é interessante, você configurar para qual curva você vai dimensionar. Nós não combinamos que seria uma curva de segunda a sexta, do primeiro dimensionamento? Então, segunda a sexta. Essa é a curva da segunda a sexta, a curva da semana, tá? E aí, a gente volta na planilha e fala assim, pô, mas o contrato do grupo não é de log, nós não vamos dar conta, então, de mencionar, se preparar para o período de maior movimento?
Período de maior movimento não é esse dia aqui de maior volume, que é 6.405 chamadas? Sim. Então a gente coloca aqui 6.405 chamadas. Por isso que isso daqui ela é volátil, não é fixo. Eu não carrego nessa planilha essa informação fixa. É o usuário que vai ter que definir. Porque se esse grupo aqui não fosse de log, esse valor aqui não seria 6.405. Entenderam agora? Esse valor aqui poderia ser, sei lá, 5.787, referente à curva da quarta. 5.787, né? Olha lá. Eu iria configurar, dimensionar meu grupo baseado nesse cenário aqui. Mas o combinado aqui foi que o grupo é de log. Então vamos trabalhar com as informações volume máximo, tá? Eu não vou perder meu tempo dimensionando, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se porventura vocês falarem assim, pô, Roberto, dimensiona um grupo para eu ver desde o zero até as pausas. Tem gente que pediu um grupo de dimensionamento de pausa, tô devendo, tá? Mas vou fazer isso sim. Mas vamos supor que você dimensionou. Colocou aqui bonitinho, 1, 2, 3, tal. Qual que é o resultado disso daqui, tá? Lembrando que você tem que configurar também o TMA, o seu nível de serviço, tá? Qual que é o resultado disso? Você vai ter uma lista, vou criar uma outra aba aqui, ó. Você vai ter uma lista de raps, rap 1, rap 2, rap 3, né? Que vão trabalhar no seu grupo. Vou colocar essa quantidade, tá? Vamos supor que aqui, esse dimensionamento que nós supostamente aí explicamos, vamos supor que ele deu essa quantidade aqui de representantes. Ao todo são 152 representantes que trabalham no grupo. Ótimo. O que você tem que fazer para criar a letra da escala, tá? Classificar ele por horário. Então, por exemplo, o rap 1, ele entra meia-noite, segundo o seu dimensionamento. Na meia-noite tem um outro rap. Na meia-noite tem um outro rap. O próximo, ele não entra na madrugada, ele entra às 6. Aí tem o outro que entra às 6 também. Isso foi o que você dimensionou. Uma suposição, tá? Aí o outro entra às 6h10, tá? Você chegou no dimensionamento. O outro entra às 7 horas da manhã, né? Ótimo. Excelente. E aí, vamos supor que aqui para baixo está tudo preenchido, tá? Beleza. Terminou de fazer o dimensionamento, eu vou mudar aqui, dimensionamento da semana, que foi o horário que você obteve no dimensionamento da semana. E vai ter um horário também, vou colocar aqui, dimensionamento final de semana, tá? Ótimo. Depois que você fizer esse dimensionamento de segunda a sexta, você vai zerar, né? E vai colocar sábado e domingo. Só que daí você vai colocar as informações do sábado e do domingo, ok? Faz o dimensionamento frente ao volume bonitinho, um novo dimensionamento. Ótimo. Você tendo essas informações aqui, o horário de entrada, e vai criar também um novo horário de entrada, que é um novo dimensionamento. Esse cara aqui, ele entra às 6 também, às 6. Mas esse aqui que entra às 6 horas na semana, pode ser que para o final de semana ele entra às 7, aqui entra às 7. Então muda a coisa, ou seja, você criou dois horários, um para necessidade da semana e o outro para o final de semana. E assim sucessivamente, tá? Falta agora, gente, nós criarmos a letra de escala do representante. Porque quem trabalha ou quem não trabalha? A gente volta para o volume de chamadas. Aonde que está 100% a minha operação? Não é aqui? Então vamos chamar esse cara, ele dividido por ele. Que significa, eu vou colocar aqui para todo mundo, porque eu sei que eu vou... Significa que isso é 100% do quadro, tá? Se eu arrastar, deixa eu só
blindar a célula. Opa. Coloca aqui, Shift. Tinha que ser desse lado, né? Só para poder arrastar aqui a fórmula, tá? Então, esse é o percentual de volume para os demais dias da semana. Eu estou falando, gente, que no sábado, em relação ao dia de maior movimento, toca 58%. Bom, vamos pensar assim agora, ó. Se eu trabalhar com uma letra da escala e falar assim, olha, a letra da escala A vai trabalhar. Eu não tenho como definir quem vai, porque tipo assim, eu vou colocar A para todo mundo. Então eu vou falar que todo mundo vai trabalhar no sábado. Ó, quem vai trabalhar? Assim, mastigando para vocês entenderem o conceito. A escala A. Só que isso não pode acontecer, porque como se todo mundo trabalhar no sábado, no domingo ninguém vem. Então isso aqui tá errado. Beleza. Se eu colocar escala B, A e B, vamos trabalhar com escala A e B. Eu estou pensando, fazendo essa análise, vendo esse dia aqui, tá, gente? Ó, 58,24%. Ótimo. Se eu tenho duas escalas, e uma letra vai trabalhar, significa que 50% da minha operação vai trabalhar, a outra 50% vai folgar. Bom, se eu fosse colocar uma escala A, B, eu teria que classificar esse cara do menor para o maior. Então fala, bom, já que a escala A não funciona, vamos colocar A e B. Só fazer assim, gente, ó. Essa é a parte fácil que eu falei para vocês. Opa! A e B. Só que tá certo? Não. Por quê? Quando eu fiz A e B, eu tô falando que 50% vai trabalhar na escala A e o outro 50% na escala B. Se eu falar assim, olha, a escala A trabalha no sábado, 50% da operação vai trabalhar no sábado. Os outros 50% vai trabalhar no domingo. Porém, pelos meus números aqui, não pode ser 50%. Tem que ser 58% ou mais próximo disso. Então, pera lá, vamos aumentar uma letra de escala. C. Se eu tenho 3 letras e eu coloco duas para trabalhar, eu estou colocando 67% da operação para trabalhar. É muita coisa. Dá para se aproximar mais? Vamos, sei lá, trabalhar com D. Se eu tenho 4 letras e eu coloco duas para trabalhar, 50%. Eu volto naquela parada de 50% da operação. Mas e se eu colocar 3? 75% da operação. É muita coisa. Eu vou colocar 75% da operação para uma demanda de 58%. Está longe ainda. Se eu colocar E, então a gente passou a ter 5 letras. Opa! Se eu tenho 5 letras de escala e eu peço para 3 trabalhar, eu estou falando que 58%, eu tô falando que 60% da operação vai trabalhar. E 60% é muito próximo de 58%. Então, para o sábado, o mais coerente é fazer essa escala de A, B, C, D, E, onde a gente vai fazer o seguinte. A, B, C, D, E. Lembrando que isso tem que estar na sequência, tá? O horário de entrada. E a gente arrasta. Aí eu falo o seguinte, gente, para esse sábado, 3 letras vão trabalhar, 2 vão folgar. A gente pode criar até uma tabela aqui, ó. A, B, C, D, E. Vamos supor, ó, nós estamos no dia 5/7, né? Próximo sábado é 7/7. Aniversário da minha mãe, não tem como esquecer. O outro sábado, o domingo, né? É dia 8, deixa eu ver se ele pega aqui, dia 8. Aí pro próximo final de semana é 14/15. Ó, 14/15.
Vou fazer só mais um aqui. Aí o outro vai ser 21 e 22. Joia. Eu não falei aqui que 3 letras tem que trabalhar para dar 60%, para ficar próximo disso? Então vai ser assim, ó. No sábado, uma nova mensagem no LinkedIn. No sábado, essas 3 letras trabalham. Essa folga. Só que no domingo, inverte. Essa trabalha e essa folga. O que não está coerente aqui? É que se 3 letras trabalham, 60% vai dar certinho pro sábado. Só que quando eu inverto, 40%. E aqui, domingo só pede 21%. Você pode colocar uma letra só pro domingo. Uma letra só. Dá para fazer tipo assim, sei lá, a letra D, folga. Conseguiram pegar a linha de raciocínio? Porque se uma trabalhar, isso aqui é o domingo agora. Estou analisando o domingo, ó. Esquece isso. Corresponde a 20% da operação. Tá certo que tá meio que... esse número tá um pouco maior, mas dá para trabalhar. Qualquer coisa você libera hora extra, entendeu? Então aqui, a escala de folga ficaria desse jeito. E pro próximo final de semana? Pro próximo final de semana, você pula uma casa. Então, o próximo sábado, esse folga. Aí você pega 3 casinhas desse, esse trabalha e esse folga. E pro domingo, que é o dia 15, aí você inverte. O X passa para cima e você vai fazendo essa brincadeira, dando a oportunidade para todo mundo trabalhar no sábado, no outro folga e vai invertendo, e vai ter sempre um, por exemplo, que vai folgar 2 vezes. A escala D aqui folgou 2 vezes, ó. Dessa vez vai ser a escala E. E para o próximo final de semana? Vamos mudar de novo. Então esses 3 desce, a folga fica para esses 2 dias, ok? E esse desce, esse folga, esse folga. Quem está folgando 2 vezes agora? Esse cara. Percebeu que com 5 letras a gente conseguiu cobrir essas 2 necessidades. 60% da operação, quando a gente coloca 3 letras de escala. Quando a gente coloca uma letra de escala, 20% da operação. Mas se você tiver inseguro, vai apertar muito, põe 2 letras de escala. Você vai ver que 40% vai trabalhar para uma demanda de 20%, vai ficar ocioso sua operação. E baseado na sua operação, nessa ociosidade, para o próximo final de semana você cria uma nova estratégia. Põe uma. Ou põe uma e pede para alguns de algumas escalas vir trabalhar para que você possa implementar essa escala aos poucos. Tá legal? Então, repare que assim, não é tão fácil falar, vamos criar a letra da escala, assim, a gente faz uma tabelinha. Existe toda uma análise que tem que ser feita anteriormente, que é o comportamento da curva, que é a quantidade de volume que entra. E pode ser que, assim, eu já vi grupo cujo horário de entrada era... Na segunda tinha um horário, na terça outro, na quarta outro, e assim sucessivamente. Então aqui, o que ia acontecer? Aqui seria assim, segunda-feira, ele entra meia-noite, terça-feira, meia-noite tanto, quarta-feira, e assim, isso, quando a gente flexibiliza a parte do planejamento, só mais uma coisa importante que eu tenho que falar. Para efeito de faturamento é muito bom, porque a gente ajusta os recursos aos moldes dos números. Então, a gente chega muito próximo da excelência. Porém, a gente sufoca a parte operacional. A parte operacional vai sentir dificuldade para controlar tudo isso. Para falar, caraca, hoje
Porque vai acontecer assim, o cara tinha que entrar 6:10, mas, pô, ele veio 6:10 nesse dia porque ele confundiu. Então, você tem que controlar a parte operacional para que o planejamento seja feito à risca, seja seguido à risca, né? E, às vezes, dependendo, assim, se seu grupo for um grupo muito supervisores bons, coordenadores bons, né, daqueles que conseguem controlar a operação, dá para fazer isso. Se você sentir que é uma operação inexperiente, não convém flexibilizar muito. Convém você criar um único horário, porém, aí você vai englobar toda uma curva, ou seja, você vai ter que engordurar a sua operação para que esse horário dê conta de todas as curvas, tá? Basicamente é isso, gente. Espero... esse é um assunto complexo, parece ser fácil, mas é complexo. Mas pelo menos eu espero ter clareado um pouco para vocês aí como que é feita a criação da letra de escala. Tem todo um começo, meio e fim, né? E certamente que quem assiste um vídeo como esse, não só começa a adentrar, né, nesse mundo de escala, mas pega outras técnicas, tem outras coisinhas ao longo do vídeo aí que são importantes e que talvez passe despercebido para você, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, manda mensagem lá no meu canal, a gente se fala. Um forte abraço, tchau!